Alô, alô, galerinha do canal Pai D'Égua Concurso, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Luan, professor de Matemática e Raciocínio Lógico aqui do Pai D'Égua Concurso. E aqui a gente vai resolver algumas provas desse cargo, né? Agentes Comunitários de Saúde, o ACS. E agora em 2023, muitas prefeituras, né, do Brasil inteiro estão colocando esse cargo aí em várias vagas. Então, para você não perder uma oportunidade aí de ser um funcionário público, tem que fechar a prova, principalmente de matemática. E aqui a gente vai mostrar de que maneira pode vir uma questão para você, beleza? Então, vamos resolver essa prova aqui da Banca Fadesp, pessoal, Banca Fadesp, tá certo? Então, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, tá certo? Toque aí o sininho para você ser notificado a cada questão e a cada prova, né, que a gente vai resolver aqui no canal Pai D'Égua Concurso. Beleza? Então, você pode também acessar a nossa playlist e nos seguir lá no Instagram, @paidégua concurso também, oficial, ponto oficial, porque lá tem muita novidade também e qualquer concurso, qualquer licitação aprovada aí das bancas, né, para qualquer concurso do Brasil inteiro, a gente coloca lá no Instagram, então você pode também nos acompanhar lá, beleza? Bom, a gente vai resolver então essa primeira prova aqui, tá certo? É uma prova bem tranquila de matemática com 5 questões para esse concurso aqui de ACS. Então vem comigo aqui, pessoal. Olha lá. Primeira questão é essa aqui. O número de eleitores de Cachoeira do Piriá, Pará. Perceba que essas questões é da Banca Fadesp, tá, pessoal? Banca Fadesp. Vou colocar aqui, ó. Da Banca Fadesp. Então, se você vai fazer qualquer concurso dessa banca, é dessa maneira que ela trabalha as questões de matemática, beleza? Então, olha lá, pessoal. Primeira questão. O número de eleitores de Cachoeira do Piriá no período de 1996 a 2006 variou conforme o gráfico abaixo. Então, aqui é uma questão de estatística, só para você analisar ali o gráfico, né, e resolver as alternativas. Então, perceba aqui o seguinte, ó. Aqui tem um gráfico, né, de colunas, tá certo? Esse gráfico de colunas aqui, ó, eu tenho os anos 96, 98, 2000, 2002, 2004 e 2006 e tenho aqui a quantidade de eleitores aqui, ó, tá certo? Na vertical. Tá certo, pessoal? Então, vamos para a interpretação desse gráfico aí. A interpretação do gráfico permite concluir que no período considerado, o eleitorado de Cachoeira do Piriá teve crescimento uniforme, não aumentou nem diminuiu, mantendo-se constante. Letra C. Teve o maior crescimento entre 2002 e 2004. Teve o menor crescimento entre 98 e 2000. Bom, nesse caso aqui, pessoal, você vai ter que analisar o gráfico. Primeiro, não pode ser um crescimento uniforme, né? Não pode ser um crescimento uniforme. E também não pode ser a letra B, ó, não aumentou nem diminuiu, mantendo-se constante. Então, quando ele se mantém constante, é porque ele não vai variar, não variou. Ou seja, é como se o gráfico ficasse na mesma linha, né? Na mesma linha ali as barras. E a gente vê que as barras elas estão oscilando, né? Menor, maior. Então, não pode ser a letra A e nem a letra B. Então, só pode ser a letra C ou a letra D. Como é que a gente vai descobrir, então? Você percebe que de um ano para o outro, né, tem um crescimento ou decrescimento, tá certo? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer um cálculo da matemática básica. Deixa eu só apagar aqui, só para a gente fazer essa diferença aqui, tá certo? Então, se você pensar estrategicamente, você vai para onde? Ó, na letra C diz, teve o maior crescimento entre 2002 e 2004. Então, ele está falando que aqui de 2002 a 2004 teve o maior crescimento. Então, vamos fazer essa diferença. Se você olhar o gráfico, você vai ver que teve uma pequena diferença ali, né? De 2002 para 2004, era 7.712 e foi para 9.325. Tá certo? Não pode ser 2004 para 2006, porque a diferença é perceptível, que é muito pequena, né? De 98 para 2000 também a diferença é muito pequena e de 96 para 98 também é mínima ali. Então, se você analisar o gráfico, você já percebe que só pode ser de 2002 para 2004, tá certo? Olha a diferença aqui do gráfico, ó, olha a diferença aqui do gráfico. É uma parte, né, maior em relação aos outros, tá certo? De 2002 para 2004. Então, nesse caso, só poderia ser a letra C, ó, de 2002 a 2004. É claro que
Se você olhar a letra D, quando ele diz teve o menor crescimento entre 98 e 2000, tu olha aqui, ó, 98, tá aqui 98 para 2000. Será que teve o menor de crescimento? Olha a diferença aqui. É claro que de 96 para 98 é perceptível, né, pessoal? Que olha a diferença aqui, ó, que teve de crescimento. Só isso aqui, ó. Então eu nem preciso fazer esse cálculo. É só analisar o gráfico e ver a diferença, né, a distância ali entre as colunas. Então, uma questão muito simples dessa. E claro, se você não conseguir olhar a olho nu aqui, né, perceber as colunas, a diferença do aumento de uma da outra, você faz a diferença. Você pega aqui, bom, primeiro passo, para saber se qual teve o maior crescimento, então você ia ter que pegar o 2004 e 2002, fazer uma diferença, né, de 9.325 menos 7.702, pegava o 2006 e 2004, fazia uma diferença entre esses dois valores, fazia uma diferença entre esses dois valores, entre esses e entre esses. E aí você poderia dizer se realmente o maior crescimento foi de 2002 para 2004. Então, você pode ir por essas duas linhas, ou interpretar o gráfico na diferença das colunas, ou fazer essa diferença numericamente, né, fazendo o cálculo matemático básico, tá certo? Então, gabarito aqui, a letra C dessa questão, uma questão bem tranquila, ok? Da mesma maneira, né, letra D, teve o menor crescimento entre 98 e 2000? Se a gente olhar o gráfico, é claro que não foi. Foi de 96 para 98, tá certo? O menor crescimento. Bom, então vamos lá para a segunda questão. Essa questão aqui nem precisou, né, usar o cálculo aqui, foi mais uma interpretação. A sétima questão, né, que no caso é a segunda, a gente pegou as alternativas corretas da prova, diz assim, ó, uma compra que ocorreu sem juros nem correções monetárias e foi paga com 25% de entrada e mais 4 parcelas mensais de 300, custou quanto, pessoal? Aqui é uma questão de equação. Tá certo? Então você precisa ter muito cuidado quando você vai resolver esse tipo de questão. Quando ele fala de valores desconhecidos, você chama de x, né, uma variável, uma incógnita x, y, você escolhe a letra que você acha melhor. Mas quando ele fala de equação do primeiro grau, você vai organizar lendo a questão. Você vai ler a questão e vai fazendo o esqueleto. Então, olha como a gente pode fazer uma questão dessa aqui. Ó. Primeiro, uma compra que ocorreu sem juros, sem nem correções monetárias, e foi paga com, olha, 25%, você já grifa da entrada. Que entrada? Não sei qual é o valor dessa entrada, então essa entrada aqui eu posso chamar de X, beleza? Essa entrada aqui eu posso chamar de X, ok. Continuando, ó. E mais, ó, mais 4 parcelas de quanto? De R$ 300. Então, se eu escrever essa equação, você pode fazer da seguinte maneira aqui, ó. Ele está falando que foi paga com 25% de entrada, 25% de quanto? De X, né? 25% de X, mais, ó, mais 4 parcelas, ó, 4 vezes quanto? R$ 300. 4 vezes R$ 300. Então, isso custou quanto? Não sei, vamos chamar o valor de X, tá certo? Você sabe que 25% é a mesma coisa que 0,25 ou 1 sobre 4, né? Porque você sabe que todo número aqui, ó, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Se eu simplificar isso aqui, vai ficar um quarto, né? Vai ficar um quarto. Então, eu posso trabalhar dessa maneira para facilitar meu cálculo, mas eu posso colocar um valor decimal se eu quiser. Eu aconselho a você colocar aqui na fração, porque você vai entender por quê. Então, nesse caso aqui, 25 é a mesma coisa que um quarto. Um quarto de quanto? De x. Mais 4 vezes 4 parcelas de 300. Se eu fizer essa multiplicação aqui, vai dar 1.200, né, pessoal? 1.200, ó. Isso aqui é igual a x. Ok? Agora perceba, na equação do primeiro grau, você isola a incógnita e coloca número para o lado. Número para o lado, letra para o outro. Então, eu posso pegar esse 1 quarto de x aqui e colocar lá para o outro lado. Se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, 1 vezes x, vai dar x, né? Então, é a mesma coisa que x sobre 4. Então, vou deixar desse lado aqui o 1.200. Vou deixar o x desse lado aqui. E esse 1 quarto de x vem para cá com o sinal trocado. Porque toda vez quando você tem um sinal de igualdade, você vai trocar algum elemento, né? Algum número para o lado direito ou para o lado esquerdo, para o primeiro ou para o segundo membro, você tem que trocar o sinal desse elemento, tá certo? Então, 1 quarto aqui ele é positivo, então ele vem para cá negativo. 1 quarto de x. Ó.
1/4 de x. Perfeito, pessoal? Então, vamos organizar aqui, ó. Eu tenho 1.200, isso aqui é igual a x, menos, ó, 1 vezes x é x, ó. Fica x sobre 4. Pessoal, aqui você vai trabalhar o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, mas tem um macete aqui bacana que você pode utilizar, né, sem precisar fazer esse cálculo aqui através do MMC. Como assim, professor? Olha, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar esse 4, opa, deixa eu só diminuir aqui essa caneta. Você vai pegar o 4, multiplicar pelo x e subtrair aqui, ó, e repetir o denominador, tá certo? Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vou repetir aqui o 1.200, tá? 1.200, isso aqui é igual, ó. 4 vezes x é 4x, 4x, ó, menos x, isso aqui sobre 4. Perfeito? Era isso que era para fazer. Então vamos lá, eu tenho 1.200, isso aqui é igual a 4x menos x, você tem 4x, você vai tirar um x, vai ficar 3x, ó, 3x sobre 4. E agora? É muito simples, você precisa isolar esse x, é esse x que você tem que encontrar, que é o valor inicial. Então você vai pegar esse 4 que está dividindo, vai passar multiplicando, ó. Então vai ficar 4 vezes 1.200, isso aqui é igual a 3x. O 3 que está multiplicando, você vai passar dividindo aqui, ó. Por que eu não vou multiplicar logo 4 vezes 1.200? Você vai ver por quê. 4 vezes 1.200, o 3 que está multiplicando vai passar dividindo, ó. 3, isso aqui é igual a x. Perfeito? Agora vem aqui comigo, ó. Por que eu coloquei aqui para o final para fazer a multiplicação? Porque eu gosto de simplificar. Se você simplificar, você vai facilitar o seu cálculo. Como assim, ó? Perceba aqui, ó. 1.200 dividido para 3, isso aqui vai dar 400. Sim ou não? 1.200 dividido para 3 vai dar 400. E agora é só multiplicar 400 vezes 4. E aí ficou fácil. Então, x é igual a 4 vezes 400. E aqui tem outro macete, para você não ter que multiplicar muito, é só pegar o 4 e multiplicar por 4. 4 vezes 4 vai dar 16. E acrescento aqui 2 zeros, tá certo? Então, o valor é 1.600, tá certo? O valor inicial. Então, uma compra que ocorreu sem juros, nem correções monetárias, foi paga com 25% de entrada e mais 4 parcelas mensais de R$300, custou quanto? R$1.600. Gabarito aqui, letra A, tá certo? Gabarito aqui, a letra A. Show de bola? Então, falou de equação, você pode resolver dessa maneira aqui, sem risco, tá bom? E sem medo. Vamos lá para a próxima questão, ó. A questão 8 dessa prova de ACS diz assim: os salários de 2 servidores somados dá 3.500 e estão na razão de 3 para 4. O maior dos salários desses servidores é igual. A FADESP gosta de trabalhar dessa maneira com razão, né, e sistema. Então, como é que a gente pode trabalhar isso aí, professor? Preste atenção aqui, que é simples, não tem segredo nenhum aqui para você resolver. Deixa eu só colocar aqui uma cor, beleza, aqui, ó. Presta atenção, pessoal. Ele está dizendo que o salário de 2 servidores, ó, 2 servidores, a soma entre eles vai dar 3.500. Então vamos pensar que 2 servidores pode ser XY, ou um servidor A ou um servidor B, tanto faz, você escolhe uma letra aí que você achar melhor. Então vamos dizer que é o servidor A mais um servidor B. Isso aqui dá um total de 3.500, certo? Ó, os salários de 2 servidores A e B somam R$3.500. Beleza. E agora? Eles estão na razão. Quando eu falo de razão, pessoal, eu estou falando que a ordem ela é importante. Se eu falo, existe em uma sala 6 meninos para 10 meninas. Então, o numerador fica com os meninos, denominador com as meninas, porque a ordem é importante. Eu estou falando de razão. Então, nesse caso aqui, eu falo primeiro que vai ficar no numerador. E por segundo, consequente, né? Eu vou colocar no denominador. Então, na razão é isso. Antecedente, consequente. Antecedente, numerador, consequente, denominador. Então, vai ficar assim, ó. Ele diz que eles estão na razão de 3 para 4. Então, eu tenho aqui a razão de 3 para 4. Tá certo? Então, vamos lá. Os salários de 2 servidores somam R$3.500 e estão na razão de 3 para 4. O maior desse salário, então, quem? A sobre B está nessa razão aqui, de 3 para 4, tá certo? Então,
eu tenho agora uma proporção, que é a igualdade dessas duas razões. Pessoal, é só multiplicar cruzado e você vai isolar uma dessas letras aí, tá certo? Você vai perceber que a gente vai entrar em um sisteminha. Muito legal isso aqui, ó. Presta atenção. Quando ele fala que esses dois servidores que eu chamei de A e B, né, eles estão na razão de 3 para 4, então significa que, vou até ordenar aqui, ó, vou ordenar aqui, tá? Para organizar. Então ele está dizendo que os dois salários dos servidores A e B estão nessa razão de 3 para 4. Perfeito? Agora você vai multiplicar isso aqui cruzado, você vai ter o seguinte, ó, 4 vezes A vai dar 4A, isso aqui é igual a 3 vezes B, vai dar 3B. Certo? Agora perceba aqui, ó, que eu tenho 4A igual a 3B e aqui eu tenho A mais B igual a 3.500. Perceba que é um sisteminha aqui, né? Se eu organizar aqui, ó, eu vou ter o seguinte, olha, eu vou organizar bem aqui, ó. A mais B é igual a 3.500. E aqui eu tenho que 4A é igual a 3B. Perfeito. O que que eu vou fazer? Eu vou isolar um desses aqui, ó. Vou isolar uma variável dessa. Vou isolar o A e o B que está positivo, ele vem para cá negativo. Então vai ficar 3.500 menos B. Pessoal, eu encontrei aqui o valor parcial de A. Ó. Esse valor aqui é parcial de A. Eu vou substituir ele na segunda equaçãozinha, que é 4A igual a 3B. Então vai ficar como aqui? Ó? Vai ficar assim, ó. 4 vezes o A. Quanto é que vale o A? 3.500 menos B. Ó. Abre o parêntese, 3.500 menos B, certo? Isso aqui é igual a 3B. Perfeito, agora eu tenho a equaçãozinha aqui para achar o B, né? Então, nesse caso aqui eu faço uma distributiva. 4 vezes 3.500, 4 vezes 3.500, menos 4B. Fiz uma distributiva, tá? Isso aqui é igual a 3B. Perceba que eu não gosto de multiplicar, eu deixo sempre para o final, pessoal, porque eu gosto de simplificar. Mas se você não gostar de simplificar, você multiplica aí, não tem problema nenhum. Então, olha lá, eu tenho 4 vezes 3.500. Isso aqui é igual a 3B e o menos 4 vai para lá, mais 4, mais 4B. E agora, eu tenho 4 vezes 3.500. Isso aqui é igual a 3B mais 4B vai dar 7B. Ó. Isola o B agora, pessoal. E o 3 vai passar o quê? Dividindo, né? O 3 vai passar dividindo, ó. Presta atenção. Então vai ficar 4 vezes 3.500, pareceu uma tela preta aqui sem querer, né? Isso aqui dividido para 7. Por que eu não fiz logo a multiplicação? Porque, presta atenção, ó. Eu vou simplificar aqui, ó. 3.500 dividido para 7, a mesma coisa que se estiver dividindo 35 por 7, que vai dar 5. Então, acrescenta os dois zeros, fica quanto, pessoal? 500, né? Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Fica 500. Então, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Então, B equivale, ó, aqui vai dar 500, 4 vezes 500, tá? Ó, 35 dividido para 7 é 5, tem dois zeros aqui, 500. Então, 4 vezes 500, o B equivale a quanto aqui, pessoal? 4 vezes 5 é 20, né? Se 4 vezes 5 é 20, acrescenta dois zeros, vai dar quanto, ó? Você pode fazer esse cálculo aqui, ó, 4 vezes 5 é 20. Acrescenta dois zeros, vai dar exatamente 2.000, tá certo? Se o B deu um valor de 2.000, pessoal, ó, então agora eu preciso achar o valor de A, né? O valor de A está bem aqui em cima, ó. Olha o valor de A bem aqui, ó. O valor de A é exatamente esse resultado aqui, ó. O A equivale, ó, 3.500 menos o B, que eu achei que é 2.000. Então, o A equivale a 1.500. Aí te pergunto, o que ele quer? O maior dos salários desses servidores é igual a quanto? 2.000, né? Um é 1.500 e o outro é 2.000. Nesse caso, então, o gabarito é a letra B de bola. Beleza? Show de bola, né, pessoal? Uma questão também tranquila. Vamos lá para a próxima, para a gente não perder muito tempo.
Olha, uma questão aqui de geometria espacial, né? Uma questão bem tranquila também, não é difícil. Então, toma cuidado. Se a FADESP vir, ela pode colocar uma questão dessa aqui de espacial para você. Beleza? Olha o que diz a questão. Uma caixa d'água será construída com paredes laterais retangulares com 2 metros de altura. Duas paredes paralelas com 2 metros e 40 centímetros de comprimento e duas também paralelas com 1,5 metro de comprimento, conforme esboço abaixo. Então aqui eu tenho um paralelepípedo, eu não tenho um cubo aqui. O cubo ele tem todas as medidas iguais, né? Todas as arestas iguais. Nesse caso aqui não tem todas as medidas iguais. Perceba que eu tenho uma aresta de 2,4, uma aresta de 1,5 e uma altura ali, né, que é outra aresta de 2 metros, tá certo? Então perceba que o seguinte, ó, se eu fizer uma planificação aí, tá certo, dessa caixa d'água, eu vou trabalhar o quê? Apenas as partes laterais dele, tá certo? Então, olha aqui, ó, as 4 paredes laterais verticais serão de alvenaria, totalizando uma área de quanto? Então, vou calcular a área lateral, né? Vou calcular a área lateral aqui e a gente vou tentar explicar para vocês através das cores aqui, ver se dá para você entender, ó. Perceba que é o seguinte, esse lado aqui tem base igual a 2,4, que é a mesma área daquele outro lado, ou seja, cada medida de lado desse eu vou multiplicar por 2, que são seus lados paralelos, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o seguinte, 2,4 metros, aquele 2 metros também é para cá, né, 2 metros, aqui é 1,5, aqui também é 1,5, aqui também é 2 metros, lá também é 2 metros, certo? E aqui 2,4. Então, ó, para calcular essa área 1 aqui, é igual a essa área 1 aqui também, certo? Então, eu vou multiplicar essas duas áreas, vou multiplicar uma área e depois multiplicar por 2. Ó. Então, quem é a base? Área 1 aqui, ó. Quem é a base? A base é 2,4 vezes a altura, que é 2. Ó. Então, essa área 1 aqui equivale, ó, a 4,8, tá certo? Metros quadrados. Achei aqui a primeira área, a área 1, tá certo? Agora, perceba que essa área 1 é apenas essa aqui, ó. Eu preciso multiplicar por 2, né? Por que eu preciso multiplicar por 2? Porque são duas áreas, uma paralela à outra, tá? Então, nesse caso, a área 1 aqui, ó, equivale a 2 vezes 4,8, tá? Então, a área 1 equivale a 2 vezes 4,8. Aqui, ó, 2 vezes 8 vai dar 16, vai 1. 2 vezes 4 vai dar 8 com 9. E aqui eu tenho uma casa para a direita, volta uma casa para a esquerda. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui, ó, 9,6 metros quadrados. Show? Agora perceba aqui o seguinte. Vamos para essas outras duas áreas. Eu tenho aqui, ó, essa área que tem base 1,5 e a altura 2, tá? Então vamos lá para essa outra área. Vamos chamar de área 2, né? Área 2, eu tenho base que é 1,5 vezes a altura que é 2. Então a área 2 é igual 1,5 vezes 2 vai dar 3, né? Como eu tenho essa área, ela precisa ser igual a essa outra bem aqui, ó, aqui atrás, tá, pessoal? Então eu vou multiplicar por 2. E essa área 2 aqui vai dar exatamente 6 metros quadrados. Então a área lateral nada mais é do que a área 1, que é 9,6 metros quadrados, mais a área 2, que é 6 metros quadrados. Então a área lateral dessa caixa d'água é exatamente quanto? Aqui vai dar 15,6 metros quadrados. Isso aqui está na letra D. Beleza? Show de bola, né? Também muito tranquila essa questão. Tem que ter paciência para fazer e para não errar no dia da prova. Beleza? Uma questão aí de geometria espacial, né? Que eu preciso lembrar também de geometria plana para calcular essas áreas. Agora, para finalizar, uma questão aqui de raciocínio lógico, né? Uma questão de raciocínio lógico, também você tem que pensar nessa questão e ter muita calma, né? Para você não se atrapalhar ali, tá certo? Então, vou explicar de uma maneira muito simples aqui para você fazer no dia da prova, tá? Então, quando vem uma questão de raciocínio lógico para a FADESP, ela costuma colocar essas questões aqui. Então, olha lá. O número de veículo
das 5 secretarias de uma prefeitura municipal possui as seguintes características. Então, olha lá, ele vai te dar aqui algumas premissas, né? Vamos dizer, para te montar ali o teu esquema. Então, ó, o número de veículos das 5, são 5 secretarias, ó, de uma prefeitura municipal possui as seguintes características. Bora lá. A Secretaria de Esporte e Lazer, olha, vou colocar bem aqui, ó, a Secretaria de Esporte e Lazer tem menos veículos do que a de saúde, né? A Secretaria de Saúde está menos que a de Educação. Então, vou organizar isso aqui, ó. Vamos pensar em uma ordem crescente ou decrescente, tá? Vamos pensar nessa ordem aqui, ó. Nessa ordem bem aqui. Então, sempre coloco uma seta, né, para quem é maior, para quem vai estar na frente, para você não se atrapalhar. Então, vamos pensar aqui, ó. A Secretaria de Esporte tem menos veículos que a de saúde. Então, vou colocar aqui, ó, a Secretaria de Esporte e Lazer. É a Secretaria de Esporte e Lazer. Ela é menor, ou seja, tem menos veículos que a de saúde. Então, de saúde, eu vou colocar aqui só o S, tá? De saúde. E que tem menos do que a educação. Ó. Tem menos que a educação. É D, eu vou colocar educação. Beleza. Então, essa primeira aqui tá ok, do reloginho. Vamos para o segundo. A Secretaria de Saúde tem menos veículos que a administração. Ó. Então, essa de saúde aqui ela tem menos que a administração. Então, a administração ela pode estar bem aqui. Ó. Ou ela pode estar bem aqui, sim ou não? Ela pode estar nesses dois lugares, porque ela tem menos, né? Ela tem mais do que a saúde. Então, vamos lá. A Secretaria de Saúde tem menos veículos do que a administração. Ok, perfeito. Então, ela está nessa ordem aqui. Fechamos aqui. Vamos para o terceiro reloginho. A Secretaria de Meio Ambiente tem menos veículos do que a de Esporte e Lazer. Olha, a Secretaria de Meio Ambiente. Então, se ela tem menos que essa Esporte e Lazer, então ela está para cá. Meio Ambiente, certo? Ela está bem aqui. Agora, essa aqui foi fácil, né? Agora vamos para o último reloginho. A Secretaria de Administração, aqui que está o segredo da ordem. A Secretaria de Administração não é a que tem mais veículos. Se não é a que tem mais veículos, então ela não está bem aqui, ó. Ela não está aqui. Ela está realmente bem aqui, ó. Tá? Então eu já posso eliminar ela daqui, ó. Ela não é a que tem mais veículos. Então essa é a ordem de quem tem mais veículos, né? Então eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Então, a posição ocupada pela Secretaria de Saúde, cadê a Secretaria de Saúde? Está bem aqui, ó. Secretaria de Saúde, ela está em terceiro. Em relação a que tem mais veículos, é a posição, ó, em relação a que tem mais veículos, ela é a terceira, gabarito letra C. Uma questão de raciocínio lógico que a gente precisa fazer algumas interpretações de acordo com as premissas que ele vai me dar ali. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa resolução aí, tá certo? De ACS, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha aí para que mais vídeos desses possam ser postados aqui gratuitamente para você. E a gente vai resolver várias outras provas também da Banca Fadesp e outras bancas aí, beleza? Grande abraço e até a próxima, pessoal.